Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Levítico 9 e nós vamos ver aqui o início do ministério sacerdotal. Lembrando que em Levítico 8 nós vimos o que? A ordenança, a consagração dos sacerdotes, né? E do sumo sacerdote, que foi Arão e seus filhos. E também vimos o que? Ofertas feitas para essa ordenação. Agora aqui em Levítico 9 nós vamos ver o que? Nós vamos ver Arão oferecendo sacrifícios por ele e por sua família, e também oferecendo sacrifícios pelo povo. E esses sacrifícios nós vimos detalhados de Levítico 1 a capítulo 7. Então nós vimos detalhado isso. Lembrando, eu quero fazer uma observação aqui, que é difícil a gente classificar com precisão e explicar todas essas cerimônias dos sacrifícios no Antigo Testamento. É difícil assim a gente falar os detalhes, exceto realmente aqui os sacerdotes encarregados disso sabiam os detalhes. E não somente isso, os tipos, as maneiras e os nomes, muitas vezes eles se sobrepõem. E a gente pode ficar difícil fazer assim a total diferença. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Não se apegue tanto a esses detalhes. Contudo, nós temos que entender um pouco sobre sim as ofertas e sacrifícios, porque isso nos leva a compreender com mais clareza o que Cristo fez por nós, porque Cristo foi a oferta e o ofertante e hoje é o sumo sacerdote. Então isso nos dá clareza do que Cristo é para nós hoje. Quanto mais entendemos as ofertas do Antigo Testamento, mas nós vamos entender também o contexto bíblico, principalmente aqui do Antigo Testamento. E nós vamos ser cada vez mais constrangidos pelo amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu adentro na palavra, todas essas figuras de Cristo, mais eu amo, mais eu valorizo o sacrifício de Cristo. E isso vai se tornando realidade em minha vida. E eu acredito que isso também esteja acontecendo com você. Então, aqui, o que nós vamos ver em Levítico 9? Nós vamos ver as três partes essenciais desse capítulo são: do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver os mandamentos aqui para se preparar a oferta para Arão e também pelo povo. Depois nós vamos ver a execução desses mandamentos, que está do versículo 8 ao versículo 22. E por último, do versículo 22 ao 24, sabe que nós vamos ver? A aprovação do Senhor das ofertas e do sacerdote. Muito glorioso. E eu quero destacar aqui o versículo 1. Olha só que interessante. Passaram-se, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal. 7 dias, lembra do capítulo 8? Foram 7 dias da consagração do sacerdote. E lembra que 7 é um número que indica completude. Então, dizendo assim, passou-se um tempo, passou-se uma era. E agora, diz no versículo 1, no 8º dia. Nesse 8º dia, significando que está começando uma nova semana. E nesse 8º dia, nós temos o início de uma nova era. Veja só que tão significativo esse versículo, né? Pois até então, o povo ainda não tinha um serviço, um ministério sacerdotal. Lembrando que o ministério sacerdotal era o quê? Um ministério intercessório. O sacerdote, nesse momento, estava sendo escolhido por Deus aqui, para ser o que? O mediador entre o povo e Deus, e não apenas no que diz respeito a oferecer só os sacrifícios pela expiação do pecado, como nós estamos vendo aqui, mas também no sentido de orar a favor do povo, de ensinar o povo. Era a responsabilidade do sacerdote ensinar a lei de Deus para todo o povo. Em síntese, né? O sacerdote deveria ministrar no santuário ali perante Deus e ensinar o povo a guardar a lei de Deus. E eventualmente nós vemos também que o sacerdote ele tomava conhecimento da vontade divina quando tinha situações difíceis, e aí ele teria que estar consultando o Urim e o Tumim. Isso nós vimos lá na explicação um pouquinho em Êxodo 29, quando fala do Urim e Tumim.
E também nós vamos ver mais lá para frente, em Números 16, em Números 27, em Esdras 2, nós vamos ver mais sobre isso. E é importante lembrar que o ministério sacerdotal ele não começou aqui com Arão, uma vez que a Bíblia menciona o rei de Salém, Melquisedeque, como sacerdote do Senhor, que nós vimos lá atrás, quando Abraão vinha de uma guerra, lá em Gênesis 14, 18, e também menciona essa mesma passagem em Hebreus 7. Então veja só, contudo, agora a introdução da era da lei, do Senhor habitando com o seu povo, aqui tendo o tabernáculo e considerando o início do novo tempo, porque fala assim que passou-se 7 dias, é um período onde havia passado o que? A promessa feita a Abraão, lembra? Foi feita uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. E ali foi feita, começou ali o ministério sacerdotal, ali o que? Com a parte de Abraão recebendo essa promessa. Contudo, era uma pessoa que ainda ia vir uma nação. E aqui veio a nação, o povo estabelecido que o Senhor aqui escolheu para ministrar essa nova era, que era a era da lei, que é o ministério da velha aliança. Mas hoje nós sabemos que nós estamos em outra era, é a era da graça, onde a promessa lá feita a Abraão chegou a quem? A nós por meio de Jesus Cristo. Ó, que glorioso isso, né? Então, o que nós vemos aqui? Voltando aqui para o versículo 1. Então, Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E aqui nós vemos Moisés começa a falar com eles o que eles deveriam trazer para ter, para ter a ministração aqui do sacerdote. Então Moisés faz a orientação a Arão e a todas as autoridades aqui do povo de Israel que teriam que trazer. Então vamos ver aqui do versículo 2 ao versículo 4. Nós vemos o que? As ofertas para o sacrifício sendo solicitadas. Então Moisés, ele dá assim, ele vai explicando para cada um como que tem que trazer os animais. Então, pense, eles tinham que escolher, porque veja só, a gente depois fala, Moisés falou isso e eles já trouxeram os animais já em seguida. Mas pensem, eles tinham que ouvir Moisés, depois ir lá, escolher o animal sem defeito, ver se ele tinha 1 ano de idade. Muitas vezes tinha que observar o animal para avaliar mesmo que ele era saudável. Então, quando a gente lê a palavra, tudo parece que é rápido, parece que uma coisa acontece bem atrás da outra. Lembra, existe um contexto temporal em todo esse processo. É importante falar desse contexto temporal, porque é um processo, é um preparo, é um processo. Porque vivemos num tempo hoje que tudo é rápido, né? Igual um macarrão instantâneo. Então, e isso leva a nossa mente a querer tudo rápido, a não tolerar sofrimento, a não tolerar a adversidade. Isso leva a gente à intolerância. E a falta de amadurecimento está ficando cada vez maior por essa intolerância. Então, quando a gente lê a Bíblia, veja que tem um contexto temporal por detrás, tá bom? Então, voltando aqui, nessas ofertas, nós temos as ofertas solicitadas por Arão e pelos seus pecados. Então, Arão, ele devia o quê? Para ele era um bezerro, né, e um carneiro. E para os filhos de Israel era um bode pelo pecado, um bezerro, um cordeiro para o holocausto e mais um bovino e carneiro como oferta de paz. Então, o acompanhamento para essas ofertas, a gente tinha o quê? As ofertas de cereais com azeite, né? E no versículo 4, o Senhor diz aqui, e mais um bovino, um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Então, o Senhor está dando toda a instrução. Então, quantos sacrifícios nós vamos ter aqui? Olha, nós vamos ter o sacrifício pelo holocausto, a expiação dos pecados, e a gente vê que essa oferta é queimada fora do acampamento. Depois nós temos a oferta pelo pecado, aquele pecado não intencional. Nós temos a oferta pacífica, aquela oferta que era oferecida para agradecer a Deus,
de um pecado perdoado, para ter comunhão, né? E a oferta de manjares e cereais, que era uma oferta voluntária de gratidão e adoração do Senhor, pelo reconhecimento que tudo vinha do Senhor. E no versículo 5, nós vemos que eles trouxeram tudo diante da tenda do encontro, assim como Moisés ordenara. A gente vê essa palavra, né, muitas e muitas vezes, assim como Moisés ordenara, isso mostrando a obediência. E depois aqui diz que, então Moisés falou ao povo: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizeste, para que sua glória vos apareça. Então vamos ver que no final vai falar sobre a glória do Senhor aparecendo. Agora, na segunda parte, começa aqui no versículo 8, vai até o versículo 22, que é a execução dos mandamentos. Então, primeiro houve o mandamento para trazer todos esses animais. Agora, como que vai executar? Nessa parte, nós vemos Arão fazendo sacrifício por ele e por sua família. O primeiro sacrifício é o holocausto, é um bezerro que foi solicitado a Arão, e ele aqui vai para o sacrifício. Olha que interessante, bezerro, pois é o mesmo animal que Arão ali fez o bezerro de ouro para adorar. Lembra? Quando Moisés ficou no monte, o povo achou que Moisés estava demorando muito e solicitou que Arão fizesse um Deus que fosse à frente deles, e Arão fez o quê? Um bezerro de ouro. Então aqui também a gente vê que simboliza o que o Senhor estava perdoando, entre outros pecados de Arão, esse pecado tão grave de Arão, né? Veja só, Arão anteriormente ele seguiu a solicitação do povo, ele obedeceu o povo, ele não foi fiel a Deus. Agora vamos ver que Deus está levantando Arão para orientar o povo, para orientar o povo de Deus. Depois também vamos observar que tipo de orientação estamos seguindo. Desculpa. E aqui o que nós vemos? Arão, eu toquei muito nisso, que Arão primeiro seguiu a solicitação do povo. E agora está o quê? Ouvindo a solicitação de Deus. E eu te pergunto, o que você tem ouvido? Você tem ouvido as multidões ou você tem ouvido o Senhor? Muitas vezes, para a gente querer agradar as pessoas, a gente acaba dando ouvido mais às pessoas, né? Que Deus nos guarde disso. E nós vamos ver aqui do versículo 12 ao versículo 14, nós temos a segunda oferta, que nós vamos ter aqui a segunda oferta de Arão. E do versículo 15 ao versículo 16, Arão agora estava em condições de oferecer o quê? A oferta pelo povo, porque primeiro ele ofereceu a oferta por ele, agora ele pode ter condições de oferecer a oferta pelo povo, oferecer o sacrifício pela oferta aqui do pecado do povo. E no versículo 17 nós temos as ofertas de cereais, a oferta de gratidão e adoração de tudo que vem do Senhor. Aí uma parte se queima e a outra não. E do versículo 18 ao 21, temos o sacrifício pacífico, o sacrifício de comunhão. E Arão seguiu toda a orientação que Moisés dava. Lembrando que estamos figurativamente vendo que Moisés como Deus e Arão como Jesus, obedecendo tudo o que o Pai fala. E é hoje isso que o Senhor espera de nós, né? Obediência. E nós vamos para a terceira parte desse capítulo, que fala sobre a aprovação divina pronunciada sobre aquilo que havia sido feito. Então, nós vimos lá no capítulo 8, foi a consagração do sacerdote, e aqui agora o sacerdote oferecendo o sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado do povo. Então, agora a aprovação, tanto do sacerdote quanto da oferta. Então, olha que coisa gloriosa aqui no versículo 22, nos diz assim: depois de oferecer todos esses sacrifícios, depois Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Então, depois que Arão, olha a posição de Arão já aqui, ele já, com encargo, ele estendeu a mão e abençoou o povo.
Até então nós vimos, né, Moisés sempre à frente, agora Arão aqui já foi investido da autoridade de Deus, da autoridade do Espírito. E lá mais para frente, nós vamos ver em Números 6, de 23, 25, 23 e 26, mais à frente nós vamos ver sobre a bênção arônica. Se vocês quiserem já lá lendo, é uma bênção. É Números 6, de 23 a 26. E no versículo 23, olha só, Arão e Moisés entraram na tenda. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. E quando saíram para abençoar o povo, o que aconteceu? Eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. E o que aconteceu? No versículo 24, de repente uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor, vindo dali, né? E foi o que? Sobre o holocausto. E ali queimou, devorou ali o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Então veio uma chama, veio um fogo ali no tabernáculo e queimou o holocausto e a gordura que estava sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Que coisa gloriosa nós temos aqui nesse capítulo, né? Muito glorioso. E é interessante nós vermos uma coisa que quando sobre a glória de Deus, né? Nós vimos lá no último capítulo de Êxodo, ao terminar o tabernáculo, a glória de Deus encheu todas as dependências do tabernáculo. E vimos, e aqui também nós estamos vendo a glória do Senhor após a ordenação e o sacrifício, como símbolo da aceitação dos sacrifícios. E aqui então nós vimos o que agora? Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura. E o que vendo, o povo viu, prostrou-se e adorou. Nós vemos que nas escrituras é usado o fogo, né? É usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. Aqui vemos o fogo consumindo o holocausto como que? Prova de aceitação das ofertas e do sacerdote. Imagine se o Senhor não tivesse aceitado o sacerdote nem a oferta. O fogo, em vez de consumir a oferta, teria consumido quem? E nós vamos ver isso logo em seguida no capítulo 10, que o fogo vai consumir, vamos ver o quê? Mas vamos continuar aqui. Vemos também que lá em Números 9:16 deixa bem claro que o fogo ele ficava também sobre o tabernáculo à noite. Aquela nuvem que ficava durante o dia sobre o tabernáculo, à noite ela se tornava aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Isso está bem claro lá em Números 9:16. E o fogo aqui nos remete à presença do Senhor como proteção, né? E aí em Números diz que essa coluna de fogo resplandecia até o raiar do sol. Isso nos remete a Jesus, que foi esse raiar do sol, o sol da justiça de Deus, quando ele veio, né? Quando ele veio na primeira vinda. Agora nós vamos ter também o Senhor voltando como fogo, mas o fogo é para julgar, é um fogo consumidor na sua segunda vinda. Isso nós vemos falando que Deus é fogo consumidor, isso está lá em Deuteronômio 4:24 e também em Hebreus 12:29. E é interessante que a gente vê o fogo também, olha só, apresentando o que é o Espírito Santo. Nós vemos lá em Atos 2, 3, desde o versículo 1 até o versículo 4, no dia ali de Pentecostes, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, que desceu como fogo. Isso também nos fala que fogo, ele nos lava, ele limpa e ele purifica. Vemos isso em Isaías 4:4, que o Espírito de fogo, ele também tem a função de nos purificar, de nos limpar, de nos lavar. Tem muitas passagens nas Escrituras sobre o fogo, e o fogo nos transmite claramente uma ideia de força poderosa. E essa força, olha só, ela consome,
ela purifica e ela transforma todas as coisas. Então, quem convence o homem é o Espírito. E o Espírito vem para convencer o quê? Para consumir aquilo que não é de Deus, para purificar cada vez, ter mais a natureza de Deus e transformar todas as coisas em nós. Portanto, o fogo simboliza a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo, como eu falei em Hebreus 12, 29 e também em Deuteronômio 9, 3. E por fim, Deus vai usar o fogo, sabe? Para quê? Para aniquilar os exércitos de Satanás, está lá em Apocalipse 29, e derramar o seu juízo sobre todo o universo nos últimos dias. Então, você vê, o fogo está presente em todo o decorrer da Bíblia. E aí nós vamos percebendo que o fogo, ele consome, ele purifica e ele transforma. E ele também, como o Espírito faz isso em nós, e ele também o que? É juízo. Que o Senhor guarde cada dia mais o nosso coração para ser purificado e transformado pelo Espírito. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.